Bom, então tudo começou ali por volta de 2011, 2012, quando eu acordei uma bela manhã e o céu estava inteiro riscado por trilhas espessas e permanentes. Os aviões já haviam sumido, mas as trilhas eram espessas e cobriam o céu todo, trilhas paralelas aos montes. Olhei aquilo, já sabia o que era geoengenharia e comecei a observar melhor os dias em que o céu estava com um aspecto diferente, né? Os dias que a gente chama de os famosos dias de geoengenharia. Porque tem dias que você acorda, o céu está normal, tem umas nuvens, umas cúmulos aqui, umas cirros lá, ou um céu azul, né? Os pássaros passando, tudo normal. Mas tem dias que você acorda e o cenário é outro. São os famosos dias de geoengenharia. Então eu acordava, 4, 5, 5 e meia da manhã você já começa a ver os aviões passando e eles vão deixando aquelas trilhas extensas que se estendem pelo céu inteiro. O avião vai embora, a trilha permanece. No decorrer do dia, mais aviões vão passando. As trilhas elas vão inchando, inchando. O vento começa a incidir sobre essas trilhas e elas vão se diluindo, mas não somem. Não é diluir. Elas vão se esparramando, se espalhando pelo céu. Uma trilha vai se unindo com a outra, aquilo vai derretendo, derretendo, e no final você tem um céu carregado de nuvens leitosas. As famosas nuvens artificiais. Elas são semelhantes às cirros, porque são eliminadas pela condensação dos aviões na altitude de cruzeiro, que é a altitude onde se formam realmente as nuvens do tipo cirros, né? Então você vai vendo, elas vão tomar formatos de nuvens cirros, de forma que a maioria das pessoas vai olhar e falar, ah, são cirros. Mas não são cirros. Elas eram rastros de condensação permanente, ou seja, os tais chemtrails, né? Os aerosóis, que estão na atmosfera, eles vão se dissolvendo, eles vão se espalhando pelo céu e formam cirros artificiais, né? Formadas pelo rastro químico, pelos chemtrails. Você tem a formação de nuvens artificiais que tomam o céu todo. De princípio, aquelas nuvens ficam leitosas, mas elas vão se unindo, se unindo, se unindo. No final, você tem um céu basicamente nublado. E aí o sol começa a se pôr, porque você está chegando no final do dia, né? As operações de geoengenharia começam de manhã, passa avião, forma as nuvens químicas, as nuvens artificiais, e no final do dia, quando o sol começa a se pôr, você vê o quê? O halo solar. Você vai ver que esse paredão de nuvens artificiais leitosas, elas propiciam o surgimento de halos solares e de parelhos, né? Ou sundogs, que são aqueles pontos que se formam no lado esquerdo e direito do Sol na linha do halo. Então, eu comecei a notar essa característica. Isso é característico. Eu observo isso há 3 anos, 4 anos, que eu observo que tem dias que o dia é normal e tem dias que o dia não é normal. Que existe esse processo objetivo, ele é sempre igual. 5 da manhã os aviões passam, deixam as trilhas. Durante o dia essas trilhas se expandem, se transformam em nuvens. No cair do sol à tarde, essas nuvens propiciam o surgimento de halos solares. E de outros fenômenos do tipo halo, né? Fenômenos ópticos coloridos, em que você vê refração da luz, formando diversos tipos de fenômenos relacionados à óptica. Circumzenital arc, por exemplo, o arco circunzenital também é um fenômeno bem característico desses dias de geoengenharia, os sundogs e os halos, dentre outros também. Bom, esse foi a primeira observação que eu fiz foi disso. Existem dias característicos, eles são precisos, funcionam da mesma forma sempre. Trilhas, nuvens químicas, halo solar. Era assim. E eu comecei a pesquisar na internet, a engenharia e tal, e comecei a me deparar com aquelas fotos que circulam muito na internet, que todo mundo conhece, que são as fotos das áreas internas dos aviões. Aviões onde por dentro, em vez de passageiros, você tem sistemas de bombas, né? Sistemas de pulverização, sistemas de contenção de gases, né? Então você vê toda uma tecnologia, um aparato de bombonas por dentro dos aviões. Então, eu fui construindo o cenário de acordo com o mito que está jogado na internet, né? Eu acordo de manhã, vejo os aviões passando, eles soltam as trilhas, essas trilhas se expandem e viram nuvens. Eu falei, cara, esses aviões são aviões... esses aviõezinhos que passam nesses dias de geoengenharia, eles são aviões
com tecnologia dentro, essas que vocês estão vendo na foto. Existe tecnologia dentro desses aviões, e esses aviões fazem parte de uma operação ou militar ou privada, né, de empresas privadas ou militares, ou agentes governamentais, né, empresas governamentais, que estão fazendo essa pulverização deliberada. Investimentos, os caras investem, constroem aviões com aparatos de borrifamento, e é feita uma grande operação onde aviões clandestinos mesmos, né, ou militares, ou governamentais, ou privados, que fazem essa pulverização de aerosóis com a sua tecnologia interna dos aviões, né? Então é feita a pulverização em operações programadas. Era isso que se acreditava. Existem operações programadas, né? Os aviões, eles de manhã, né, eles saem todos de uma base clandestina, tá? Então existe uma base clandestina que achava que se era várias teorias de onde ficam essas bases, né? Então a princípio era isso, acreditava-se o quê? Que os aviões existiam bases americanas estrategicamente posicionadas na América Latina. Esses aviões eles saem dessas bases na América Latina, adentram no território nacional, né, dos países e fazem a pulverização dos agentes químicos nas grandes populações e voltam para suas bases clandestinas. Até agora era esse o cenário. Aviões pulverizando aerosóis na atmosfera dentro de operações militares ou privadas governamentais clandestinas. No entanto, uma análise mais profunda vai nos revelar um cenário um pouco diferente. Porque aí, com o Flight Radar, né, nós temos o Flight Radar. A foto que vocês estão vendo aqui, ó, se eu conseguir encontrar, a foto que vocês estão vendo aqui é de um dos aviões responsáveis pelos maiores dias de geoengenharia que teve aqui na capital de Santa Catarina. O famoso dia de mega operação, né, que a gente acreditava ser uma mega operação de geoengenharia, está aí fotografado. Um dos aviões responsáveis pelas nuvens químicas nesse dia aqui na minha capital é um avião da Gol. E não só ele, todos os aviões que passaram no céu do início da manhã até o fim da tarde, deixando essas nuvens artificiais e essas trilhas permanentes, eram todos aviões comerciais, da Gol, da TAM, né? Aí eu comecei a pensar, mas como é que pode aviões comerciais que possuem passageiros dentro, tá? O avião comercial não possui sistema de pulverização com bombonas. O que um avião comercial possui são passageiros. O piloto que está ali dirigindo é um piloto normal. É um trabalhador comum, é um aviador, é um piloto. Ele não é um agente do governo americano que está conspirando para a redução da população e junto com os reptilianos e os alienígenas. Não, é um piloto levando passageiros. Como que aquele avião comercial pode estar gerando trilhas permanentes que se transformam em nuvens artificiais? Aí eu fiquei louco, eu falei, não é possível. E comecei a matutar aqui na cabeça para tentar responder essa pergunta. Se os aviões da geoengenharia são aviões com aparatos internos de borrifamento, né, tecnologia de borrifamento, aí até entra a questão da Evergreen. Vocês já ouviram falar na Evergreen, todos já ouviram falar. Foi a última teoria que saiu aí de quem seriam os caras que estão borrifando. Quem seriam? É a Evergreen, que é uma empresa privada que trabalha com operações de borrifamento, claro. A Evergreen possui vários aviões, inclusive Boeings, né, no qual ela trabalha com diversos tipos de trabalhos privados, né? É uma empresa privada, você contrata essa empresa para ela fazer um trabalho para você. Um problema de governo também, o governo chama a Evergreen para dar conta de um incêndio florestal. A Evergreen vem com seus Boeings e pulveriza elementos químicos que não é água, né? Eles pulverizam alguns outros tipos de elementos para conter uma ameaça de incêndio em florestas, por exemplo. Então, assim, a Evergreen ela é usada para diversos fins de pulverização. O que fizeram na internet? Associaram a Evergreen com a geoengenharia. Porque, se a Evergreen trabalha com pulverização, então ela só pode estar associada com a geoengenharia. A associação que foi feita, ela não tem um fundamento. Se você for tentar encontrar eu tentei, tá? Eu passei dias na internet observando filmagens de avião borrifando, tá?
O molequinho saiu de casa, viu um avião passando, soltando aquela trilha permanente, ele pega a câmera dele, amadora, e filma. E tem câmeras que filmam bem de pertinho, você pode ver a marca do avião. E olha só, eu passei dias e dias e dias e dias olhando milhares de aviões soltando trilhas permanentes. Eu não vi nenhum da Evergreen. Eu vi aviões de diversas marcas internacionais, de diversas empresas internacionais, empresas francesas, empresas holandesas, empresas de Luxemburgo, empresas americanas, empresas europeias. Eu vi uma centena de aviões que dava de ver a empresa. E todos eram aviões comerciais. Você pode escrever o que eu estou dizendo. Vai na internet e pega todos os vídeos que já foram publicados e que estão sendo publicados de aviões soltando rastros permanentes. Todos eles são aviões comerciais. Você não encontra nenhum dos tais aviões clandestinos com aparatos internos para borrifamento da Evergreen. Você não encontra um avião desse. São todos comerciais. E quando eu fui dar uma investigada um pouquinho mais profunda na Evergreen, não é muito difícil você observar que existe muito achismo em torno da Evergreen. Por exemplo, o tal do Boeing, que supostamente por dentro deveria ter todo um aparato de pulverização, que nem as tais das fotos, né? Essas que vocês estão vendo agora, ó, as fotos que circularam na internet, que o pessoal fala que são dos aviões clandestinos, borrifadores. Você pensa o quê? Bom, o avião da Evergreen deve ser como esse que vocês estão vendo. E não é. Vamos dar uma olhada agora no o avião interno da Evergreen. Olha só. Tá vendo? Olha que bonitão. A frente dele, olha que linda. Que aviãozão, né? Agora vamos dar uma olhada, né, por dentro. Olha só por dentro como é que ele é. Ele realmente não é um avião de passageiros. Os aviões da Evergreen são aviões para usos de fins profissionais e outros, não para transporte de passageiros. Mas olha só como é que ele é por dentro. Ele não tem a mesma cara daqueles aviões que, segundo a internet diz, são os aviões da geoengenharia. Eles são diferentes, olha por dentro como é que é, certo? E outra coisa, pela foto de satélite, a gente pode ver a Evergreen por foto de satélite. É uma empresa que fica no Arizona, Estados Unidos. É uma empresa só no Arizona. Ela pode dar conta, vamos supor, de pulverizar o estado do Arizona. Malemar. Porque ela não tem 1 bilhão de aviões. Ela tem ali a sua frota, sei lá, de 200, 150, 200, 300 aviões. É a frota da Evergreen. Então, no máximo, vamos supor que a Evergreen seja uma empresa que faz pulverizações e às vezes ela é contratada pelo governo americano para fazer umas pulverizações clandestinas. O máximo que a Evergreen conseguiria fazer é pulverizar um estado ou outro estado, ou uma cidade ou um município dos Estados Unidos. Ela não teria abrangência, a Evergreen, com seus 150 aviões, para pulverizar o globo terrestre. É impossível. Então, quando os nossos militares aqui do Brasil, quando a gente ficou lá com os militares e tal, tentando pegar informações com eles, quando os militares juravam de pé junto que não existem aviões clandestinos entrando ilegalmente na fronteira brasileira, da geoengenharia, né, pulverizando produtos químicos, realmente não tem. Eles estavam certos. Não tem nenhum avião da Evergreen que sai lá dos Estados Unidos ou de uma base latino-americana clandestina e penetra no espaço aéreo de países para fazer pulverizações de aerosóis para redução populacional. Não é assim. Essa ideia de que o aviãozinho da Evergreen sai lá dos Estados Unidos, viaja toda a América Latina para vir pulverizar aqui em Santa Catarina, isso não tem o menor cabimento. Então, a geoengenharia, olha, vocês estão vendo que já não é mais aquela coisa, né? Governos globais com grandes empresas tipo Evergreen que pulverizam o globo terrestre. Não, não é assim. Não existe um esquema de aviões clandestinos entrando ilegalmente na fronteira dos países e invadindo espaço aéreo e tal. Não é assim, realmente. Se você tem... a geoengenharia no Brasil, ela acontece em diversos estados. A gente tem, às vezes, registros de centenas de rastros químicos de uma só vez, em um só dia, em diversos estados brasileiros. Então você teria que o quê? Que ter centenas de aviões da Evergreen invadindo o espaço aéreo brasileiro ao mesmo tempo para poder
sair essas centenas de rastros químicos que a gente vê às vezes, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, todos eles registrando rastros químicos, rastros permanentes no mesmo dia. Então a gente teria que ter centenas de aviões clandestinos invadindo o espaço aéreo. Imagina, isso não é cabível, isso não é possível. Não é assim que funcionam as coisas. Bom, então complica mais ainda, porque nós temos realmente centenas de trilhas permanentes surgindo em um só dia em Florianópolis, em Santa Catarina, em diversos estados brasileiros. Então, da onde que vem esses aviões pulverizar? Eles não vêm de lugar nenhum. Por quê? Porque são os nossos próprios aviões comerciais. Como eu já havia falado para vocês, você olha o avião soltando, os aviões passando, soltando aquelas trilhas. Tu olha no Flight Radar, são aviões comerciais. Melhor ainda, vou lá e tiro a foto. Tá aqui a foto. É o avião da Gol. Vocês estão olhando um avião da Gol. Então, as trilhas que são deixadas em todos os estados brasileiros e que causam todo esse alvoroço na internet, elas são dispersas por aviões comerciais em trajetórias comuns, vindo de um estado brasileiro para o outro. Esses aviões não possuem equipamentos internos, possuem passageiros. Os pilotos não são contratados por governos globais para redução populacional ou trabalham para os Greys ou para os reptilianos ou para as Tashi-Han. Não. São pilotos comuns. Ué, então, o que está acontecendo? Como explicar isso? Qual é a verdade por trás disso tudo? Bom, a gente está alcançando. Essa análise que eu estou fazendo aqui com vocês, ela está nos conduzindo à verdadeira geoengenharia e não sei se é a verdadeira também, né? Verdades provisórias, claro, mas a uma verdade mais aproximada, uma cara mais limpa do que a geoengenharia, e não aquele monstro aberrativo folclórico que a gente tinha acesso. Então é o seguinte, vamos continuar nossa análise aqui, para a gente encerrar esse vídeo. Eu vou mostrar aqui para vocês agora imagens de aviões comerciais, tá? Todos os aviões que eu vou mostrar para vocês agora, eles têm a empresa, o modelo do avião, a empresa, por exemplo, TAM, o modelo, por exemplo, Embraer, da onde que ele está indo, da onde que ele está vindo, para onde que ele está indo, todas as informações, né, do avião comercial. Então aí, ó, tá aí, ó, vocês estão vendo, aviões comerciais, soltando o que? Contrails, tá? São trilhas de condensação. O que vocês estão olhando aí não são chemtrails, tá? São trilhas de condensação deixadas por aviões comuns comerciais. Observem bem as trilhas de condensação, elas seguem um padrão, tá? Então assim, a trilha de condensação, ela sai bem atrás dos motores, direitinho, né? Você vê, por exemplo, um avião com 2 turbinas, você vê 2 rastrinhos bem bonitinhos saindo branquinho, certinho. Um avião com 4 turbinas, você vê cada turbina soltando a sua trilha de condensação. Se vocês observarem, a trilha de condensação, ela se forma normalmente alguns metros depois da turbina. A trilha de condensação, ela não se forma logo que sai da turbina. Se vocês observarem bem, o contrail ele surge mais ou menos na cauda do avião, na distância ali da cauda. Alguns contrails até surgem mais longe ainda do avião. E tem alguns contrails que conseguem se aproximar, vamos dizer, mais para perto da turbina, mas não na boca da turbina. Mas não é na turbina, né? Então, esses são os contrails naturais. Esses aviões aí, alguém poderia dizer, não, mas esse avião aí é um chemtrail, é um avião da conspiração. Não, tá lá, ó, a marca, o modelo, da onde que ele está vindo, para onde que ele está indo. É um avião comercial comum com passageiros. Aviões, a maioria desses que eu estou mostrando são voos internacionais. Soltando contrails normais, ok. As primeiras teorias sobre que os aviões estariam, que algo de estranho estaria acontecendo com a condensação dos aviões, surgiu quando começaram quando surgiu um primeiro vídeo na internet, tá? De um avião que eu esqueci o nome, mas eu vou botar aí para vocês. Foi uma filmagem bem famosa que se difundiu largamente na internet logo no início das teorias sobre geoengenharia, e é um dos vídeos pioneiros que deu vazão para essa ideia de que
algo de estranho acontece com a condensação dos aviões. É esse vídeo que eu estou mostrando para vocês, tá? É um avião que ele vem vindo, e realmente o rastro de condensação dele é mais grosso, é anômalo, é diferente daqueles que vocês acabaram de ver, que são os comunzinhos. É um rastro diferente, o que gerou intriga, que gerou curiosidade. As pessoas começaram a falar, poxa, esse rastro de condensação tá meio estranho. E começaram a vir outros vídeos onde mostra o rastro de condensação saindo rente à turbina. Vocês estão vendo agora, tá? Vocês estão vendo um vídeo onde o rastro, a condensação, ela surge muito rente à turbina. Então, as pessoas começaram a dizer, olha, aí tem coisa. Porque a condensação, ela se forma longe da turbina. E ali não. E você tem alguns casos onde ela se forma perto. Então, isso começou a levantar mais especulação sobre anomalias em relação aos contrails. O vídeo final, que foi o que realmente concretizou toda a teoria dos rastros químicos, foi esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. É o vídeo mais acessado, mais difundido em todos os blogs, grupos, sites, vídeos, é ele que aparece sempre. É o fundamento de tudo, é esse vídeo. E realmente é estranho, tá? Para um piloto, se você for um aviador, um piloto ou alguém que entende de aviação, convenhamos aqui comigo, é estranho. Aqueles primeiros que eu mostrei para vocês eram bem característicos. A gente vê o avião soltando o contrail certinho, todos eles são iguais, tá? E eu mostrei alguns aviões para vocês e eles são todos com o mesmo comportamento. Agora esse aí não, olha que estranho. Ele é diferente, o chemtrail, ele gera uma espécie de arco-íris, você vê ali um fenômeno óptico colorido surgindo. E o contrail, ele não sai direitinho das turbinas. Ele sai como uma névoa por trás do avião, né? Uma névoa que parece que sai de toda a extensão da asa. E essa névoa, ela sai e para. Sai e para. Parece que ele liga e desliga. Não é aquele contrail contínuo e uniforme, como a gente viu nos casos mais comuns. É estranho, tá? É um negócio estranho. E aí a gente entra nesse segundo nível. Esse foi o primeiro vídeo, mas eu fiz uma coletânea de vídeos que, assim como esse, apresentam para nós rastros de condensação anômalos. Eles são diferentes. Então, é o que vocês estão vendo agora. É um rastro que ele forma essa névoa mais homogênea por trás do avião, né? Não são rastros que saem diretamente da turbina, mas é uma névoa que ela sai de forma homogênea e formando o quê? Esse arco-íris. O arco-íris que vocês estão vendo é muito estranho. Só que é o seguinte, eu andei vendo o universo das condensações, né? Existe realmente um universo. Quando você começa a estudar condensação de aviões, existem várias coisas bizarras, tá? É um pequeno universo. Quando você começa a ver vídeos e entrar em sites, não sites de conspiração alienígena dos chemtrails, sites de aviação, sites sobre condensação, porque a condensação existe. E existem coisas muito loucas em relação à condensação. Vídeos assim impressionantes. Então, eu não vou dizer que só pelo fato dessa condensação ser colorida, estar saindo rente à asa e formar uma névoa estranha, eu não vou dizer que é um avião borrifador. Ainda por cima que a maioria desses aviões que soltam essas trilhas anômalas, eles também são comerciais, tá? A maioria deles não é da Evergreen, não são aviões militares, tá? Tem isso ainda, ó, você não vai ver os aviões militares na parada. Os aviões que normalmente fazem aquele céu de geoengenharia, né? Aquele céu de nuvens químicas e rastros químicos, eles são aviões comerciais e não militares. Então, assim, estamos diante aqui de dois tipos de condensação. A condensação tradicional, essa que vocês estão vendo, e a condensação mais incomum, que é essa outra, que tem as cores, ela é diferente. Eu não vou chegar aqui a afirmar que essa condensação colorida é aerosol sendo borrifado. Eu não vou afirmar isso. Porque eu vi muitas condensações anômalas quando eu estava estudando condensação de aviões. E essa daí pode ser mais uma forma anômala, tá entendendo? Existem exceções à regra. De 150 mil contrails comuns, tem 1000 deles que são diferentes. Por alguma condição da atmosfera, eu não sei qual, eles saem diferentes e saem coloridos.
Mas também pode ser a geoengenharia, pode ser também aviões que realmente estão borrifando agentes químicos, porque é estranho, é um rastro diferente, é um rastro colorido. Agora, o ponto não é esse. O ponto que a gente tem que aqui, focar para começar a encerrar esse vídeo, a pergunta que a gente tem que fazer não é se o avião é um borrifador ou não é. É um avião comercial com passageiros ou é um avião clandestino borrifador com aparatos internos? A gente não sabe. Nunca vamos saber, na verdade. O que a gente tem que se focar aqui é no seguinte. As trilhas permanentes estão se tornando mais comuns. Se vocês olharem nos dois casos, tanto o caso dos contrails comuns, que são esses, quanto os contrails coloridos, os dois permanecem. Porque a gente poderia dizer assim, o contrail colorido é o químico, é o da geoengenharia, porque ele permanece, incha e vira uma nuvem artificial. E o outro contrail, aquele bonitinho que sai uniforme das turbinas, esse daí não é da geoengenharia porque ele dissipa no ar e some. Mas não é assim. Os dois permanecem. O contrail comum e o contrail colorido, os dois permanecem no céu. Essa é a questão. Então, tanto o contrail comum solto por aviões de passageiros permanece, quanto o contrail colorido, hipoteticamente sendo solto por aviões borrifadores, eles permanecem, tanto um quanto o outro. Então, o que interessa aqui para nós já não é mais um ou outro. O que interessa é o fato de tanto um quanto o outro estarem deixando trilhas permanentes. Tanto o colorido quanto o não colorido, o comunzinho, os dois ficam permanentes. Os dois incham, os dois se transformam em nuvens artificiais e os dois geram aqueles fenômenos de halos solares e tudo mais que a gente vê. Então, o ponto nodal aqui, em vez da gente ficar perdendo tempo construindo o Chembuster, pensando na morte dos reptilianos, ou pensando na morte da Bezerra, ou pensando na redução populacional, e no governo da conspiração, e nas doenças, e nos morguelos. Gente, esquece tudo isso aí. Tudo isso existe, tem os seus âmbitos, mas a gente tem que focar aqui no que é a geoengenharia de fato, pontualmente. E pontualmente, o que eu vou dizer para vocês? O real é o quê? Que os aviões comerciais de uns anos para cá passaram a deixar trilhas mais permanentes. Isso é nodal, isso é pontual, isso é objetivo, tá? Isso não é uma hipótese folclórica louca, não. Isso é pontual. De uns tempos para cá, os aviões começaram a deixar as trilhas com mais frequência, trilhas permanentes com mais frequência. Não se tratam de aviões borrifando bário, alumínio, estrôncio, manganês. Não se trata. São aviões comerciais. Lá nos Estados Unidos, na Califórnia, houve realmente um evento lá em que os pesquisadores, Francis Mangel, os pesquisadores lá fizeram experimentos na água e no solo e encontraram altos índices de alumínio, bário e estrôncio. Mas, novamente, eu acredito que seja como os Morgellons, é um evento isolado. Os aviões borrifadores existem, a tecnologia existe, a Evergreen realmente ela pode borrifar. Então, talvez o governo dos Estados Unidos ou alguma outra coisa tenha lá nos Estados Unidos feito um teste, experimento científico, usou a população de cobaia, soltou alumínio, soltou bário, estrôncio, lá. Agora, esses aviões que eu olho no céu aqui na capital de Santa Catarina, passando e deixando essas nuvens, esses rastros permanentes que se tornam nuvens, estes aviões eles não estão pulverizando bário, estrôncio e alumínio. Estes aviões não estão pulverizando nada. Eles têm passageiros dentro e o rastro que a gente vê surgir e que vira uma nuvem artificial, ele não é um aerosol deliberadamente sendo borrifado. Ele é uma condensação permanente gerada pelas turbinas de aviões comerciais. Aí é que está. Então, assim, os aviões comerciais eles estão deixando trilhas permanentes. Essas trilhas, mas não é só uma permanência do tipo, eu já vi em vários sites de aeronáutica, o pessoal fala, não, o contrail, o rastro de condensação, ele pode sumir em segundos ou ele pode permanecer no céu por mais tempo. Mas essa permanência que eu estou falando aqui para vocês, pilotos, não é uma permanênciazinha, é uma permanência
me desculpe o linguajar, do caralho, uma permanência do caralho. Elas permanecem no céu ao ponto de se transformarem em nuvens artificiais e cobrirem grandes porções, grandes municípios inteiros, cobertos por um véu de nuvens que se estende pelo céu e que vai cobrindo aquilo tudo, formando um tapete que bloqueia a entrada do sol, gerando até os halos solares. Então eu te pergunto, porra, se você é um piloto, se você tem um senso mínimo de critério, pensa comigo aqui, você acha normal que os aviões comerciais que você pilota deixarem trilhas de condensação que se expandem e se transformam em nuvens, e essas nuvens se transformam em grandes tapetes que cobrem enormes municípios, ao ponto de, no final do dia, gerarem fenômenos ópticos como halos, parélios e circunzenital arcos? É estranho, tá entendendo? E isso de uma forma bem clara. Tem dias em que o céu está normal. Os aviões comerciais estão passando normal, fazendo seus trajetos comerciais. Ok, o dia é normal. Já em outros certos dias, os mesmos aviões comerciais que no dia anterior não deixavam céu nenhum diferente, agora eles passam, deixam as trilhas incham, se transformam em nuvens, essas nuvens bloqueiam a entrada do sol, gerando halos solares. Você acha isso normal? Você é um piloto? Você acha... Tudo bem que um contrail permaneça no céu por mais tempo. Tá, mas ele é vapor d'água, ele some. Vamos supor que um contrail permaneça durante 3 horas no céu. Depois ele desaparece, ok. Agora, um contrail permanecer, se transformar numa nuvem artificial e gerar fenômenos ópticos, como halos solares, aí já é mais estranho, tá entendendo? Eu não estou dizendo que é uma conspiração do global, da redução proporcional. Não, eu só estou dizendo que algo está estranho. Olha as cenas, vamos começar a olhar. Dá uma olhada nessas fotos. Você acha isso normal? Essa quantidade de rastros permanentes sendo fotografadas no mundo todo. E são cenários escabrosos. Até você que é piloto de avião, você não se assusta vendo essas imagens que eu estou passando? Você acha isso normal? Esses rastros? Olha a quantidade de rastros. Todos oriundos de trajeto de voos comerciais. Agora olha só, esses rastros se expandindo. Olha eles se transformando em nuvens. Olha como essas nuvens se diluem no céu. E olha como essas nuvens geram fenômenos ópticos. Vocês estão vendo isso? E você acha que isso é absolutamente normal e comum? Eu acho que não. Eu acho que alguma coisa está acontecendo. Existe algo errado nessa história. Vocês estão entendendo? Então, até agora eu vou mostrar um vídeo para vocês que é o seguinte. É um avião comercial, passou soltando um contrail tradicional. E esse contrail, olha no que ele se transformou. Vocês estão vendo isso? As cores, o formato e as cores. A quantidade de fenômenos ópticos coloridos que estão sendo reportados no mundo todo é tanto, é tanto. Eu vou mostrar só alguns. Ó. Então, ó, nuvem colorida, nuvem colorida, nuvem colorida. Essas nuvens aí que vocês estão vendo coloridas, elas são nuvens oriundas da passagem dos aviões comerciais que deixam trilhas permanentes. Essas trilhas permanentes são anormais. Elas não são trilhas comuns de contrails. Elas se manifestam no céu de uma forma anômala, estranha, não usual, não é comum. Até para um piloto, acho que é muito forçado um piloto dizer que isso é absolutamente comum. Mas no final, eu vou dizer o seguinte, vamos supor que seja comum. Vamos supor que esse cenário que a gente vê, os aviões passam, deixam as trilhas, elas transformam em nuvens, as nuvens geram fenômenos ópticos. Vamos supor que isso tudo seja um fator da modernidade. Os aviões, sabe, os aviões estão se modernizando, a tecnologia está mudando, a cada dia nasce uma empresa produz um avião mais tecnológico e cada vez tem mais aviões, e isso é um fenômeno natural que oriundo do mundo contemporâneo, das novas tecnologias de aviação, tá aí, é uma coisa normal. Vamos supor que seja normal. Mesmo que seja normal, não é possível que ninguém está estudando esse fenômeno. A gente, olha só, essas nuvens artificiais que se estendem por regiões inteiras, tá? Essas nuvens, elas chegam a cobrir porções dos estados brasileiros e de outros estados do mundo. Grandes municípios, às vezes
1, 2, 3, 4, 5 municípios inteiros cobertos por nuvens artificiais oriundas da passagem dos aviões comerciais. Qualquer um sensato sabe que isso está acontecendo no mundo todo. Então a gente tem nuvens artificiais bloqueando a entrada do Sol a nível massivo no mundo todo. Isso vai causar um impacto. Gente, não precisa estudar muito. Isso vai causar um impacto. Isso vai causar uma alteração no coeficiente do albedo terrestre. O albedo é aquele coeficiente, né, de quantidade de luz solar que entra versus a quantidade que é refletida de volta. Então é feito um coeficiente ali de absorção do planeta da luz solar. Quanto mais nuvens, menor é o albedo. Ou maior, ou seja, o coeficiente muda conforme o número de nuvens no planeta. Se você tem um planeta com mais áreas reflexivas, né, nuvens, na maioria dos casos, nuvens naturais, elas são bloqueadores naturais do Sol. Se não houvesse, vamos supor que alguém tirasse todas as nuvens do planeta ao mesmo tempo, a gente ia morrer torrado. As nuvens, elas funcionam como um gerenciador natural da quantidade de luz solar que entra. É o coeficiente de albedo. Se você tem aviões que são trilhares de aviões circulando diariamente pelo mundo, deixando rastros que se expandem, que viram nuvens, que tomam grandes porções do planeta, isso vai ter um impacto no clima do planeta. Vai ter. É impossível não ter. Porque a gente está aumentando o número de nuvens no planeta. Isso vai gerar uma diferença no coeficiente de albedo. Então, assim, mesmo que não exista nada de geoengenharia, mesmo que seja um processo natural oriundo da tecnologia que vai sendo atualizada, né, das novas tecnologias de aviação, a modernidade está aí, o mundo contemporâneo, vários aviões com novas tecnologias, um número muito maior de aviões a cada dia, gera o quê? Nuvens artificiais, que cobrem grandes porções do planeta. Tá, tudo bem. E aí, ninguém vai fazer nada? Vai ficar todo mundo, vocês entrando na internet, principalmente os pilotos de avião entrando na internet e falando: ah, isso aí não existe, isso aí geoengenharia não existe, isso aí é contrail. Presta atenção no que eu estou falando tudo aqui, nas evidências que eu estou mostrando, e pensa comigo. Será que isso é normal? Se for normal, por que ninguém está falando nada? Onde é que estão os grandes encontros de clima, a ONU, sei lá mais quem? Por que ninguém, nem um jornaleco, nem ninguém fala nada? Os aviões estão deixando nuvens artificiais pelo planeta todo, alterando a quantidade de luz que entra no planeta a nível global, a nível massivo, porque essas nuvens elas estão tomando porções enormes do planeta todo ao mesmo tempo, por causa do tráfego internacional. E ninguém fala nada, ninguém faz nada, sabe? Então, eu acho que, na verdade, ninguém fala nada, ninguém faz nada, porque sabem que isso está acontecendo, porque sabem que existe um aumento no número de contrails, né, na permanência dos contrails no céu, existe um aumento no número de nuvens artificiais oriundo dessas trilhas de contrails permanentes, e ninguém fala nada, não é porque o pessoal é bobo. É porque todo mundo já está sabendo disso, quer dizer, as altas patentes do governo sabem desse cenário que eu estou demilitando. Não, eles estão rindo, os caras, o pessoal da alta patente está dando risada do pessoal que está alienígena, conspiração de redução populacional, patógenos, morgellons, evergreen, sei lá. Os caras estão dando risada das pessoas se debatendo nesse folclore moderno aí. Mas o cenário que eu estou apresentando, o verdadeiro cenário da geoengenharia, verdadeiramente aproximado, porque eu também não sei o ponto final, esses caras eles estão sabendo. Eles já estão ligados que existe uma mudança no padrão. Existe uma mudança no padrão da condensação no mundo todo. E aí que eu vou finalizar dizendo o seguinte: o que eu acho que seja a geoengenharia. Tá? É uma opinião própria. Seja você cético ou um desses fanáticos pela mitologia dos chemtrails, ou eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acredito realmente que a geoengenharia, que é essa condensação permanente que a gente vê pelo mundo todo, ela é oriunda de aviões comerciais,
e de fato que a tal da pulverização de produtos químicos, né, pulverização de aerosóis químicos, bares, trons e tal, isso basicamente não existe, ocorreu de forma pontual em uma região dos Estados Unidos, pode estar ocorrendo pontualmente em regiões do mundo, mas essa famosa geoengenharia que a gente vê no Brasil, que a gente vê em todos os estados e países do mundo, ela não se trata o quê? De aviões borrifando elementos químicos. Se trata o quê? De aviões comerciais transitando normalmente e deixando trilhas permanentes. Então, qual é o meu veredito final? Que é o quê? A pergunta que não quer calar. Por que os aviões estão deixando trilhas permanentes e por que essas trilhas se comportam de formas anômalas ao ponto de gerar nuvens e etc e tal? Essa é a pergunta. Por que houve uma mudança no padrão? Por que os contrails estão agindo de forma diferente? Essa é a pergunta. E eu acredito que existam algumas tecnologias, tá? Tecnologias extremamente sofisticadas que estão muito além do que a gente chama de ARP ou de as tecnologias parecidas com o ARP, tá entendendo? O ARP, na verdade, não creio que seja ele o próprio vilão da história. Acho que existem vilões que a gente não tá com. Eu acho que o ARP é tipo sucata, sabe? O ARP vazou. O ARP já tá no Discovery Channel, no History Channel, na boca de todo mundo, já passou na Record. O ARP já é sucata, é que nem a Área 51, é sucata. Os caras, eles falam, pô, vamos deixar todo mundo aqui no ARP, enquanto isso a gente já tá, 30 anos na frente, outras tecnologias muito mais sofisticadas. E eu acredito que existem tecnologias que trabalham com ondas eletromagnéticas, grandes equipamentos instalados em diversas partes do mundo. E esses equipamentos de alta tecnologia, eles emitem pulsos, eles emitem frequências, ou eu não sei se são frequências eletromagnéticas, magnéticas, ou frequências de rádio ou uma nova frequência. O que eu acredito é que existem pulsos sendo emitidos que causam alterações na ionosfera, tá? Eles estão mexendo na questões eletromagnéticas e questões de ionização, né? Você mexe na ionização da estratosfera. Você mexe na condição, nas cargas elétricas, nos elétrons, você mexe a nível estrutural da ionosfera. Ionosfera ou estratosfera, aquelas regiões mais altas do céu por onde transitam os aviões comerciais, né? 40 mil pés, 12 mil metros de altura, né? Na região mais ali atingindo a estratosfera e tal. Porque eu não sou um expert, tá? Eu não sou um expert em meteorologia, eu não sei a quantos de altitude fica a estratosfera, quanto de altitude fica a ionosfera, qual é a diferença de uma. Eu não sei, eu não sou estudioso disso, mas eu acredito que existam já tecnologias tal como o ARP. Tem uma outra tecnologia que se chama SXB1 ou XB1, eu esqueci o nome, depois eu ponho aí, que são essas enormes esferas que também trabalham com pulsos eletromagnéticos, pulsos sonoros, pulsos de diversos tipos de frequências que se difundem pelo ar, pela atmosfera. Então o que os caras fazem? Eles emitem essas ondas elas atingem a região da estratosfera, da ionosfera, né, daquela região mais superior ali, onde os aviões transitam, e essas regiões elas ficam eletronicamente alteradas, tá entendendo? Eletromagneticamente. Eu também não sei os termos, eu não sou um cientista, mas eu acho que existe ali uma alteração na condição da própria atmosfera. E essa atmosfera alterada eletroquimicamente, né, eu não sei se a palavra certa é ionizadas, mas algo é feito, eu não sei o termo, eu não sou cientista, mas algo é feito na própria constituição da atmosfera, da estratosfera, seja lá o que for, que propicia a formação de trilhas permanentes. Então, por exemplo, hoje por exemplo, foi um caso desses. Eu acordei de manhã e o céu ele foi cortado pelos aviões com os rastros permanentes. Esses rastros se diluíram, se espalharam pelo céu, transformando-se em nuvens químicas que tomaram o céu de toda a grande Florianópolis. Foi o caso de hoje. Ou seja, hoje é um dia que eu acredito que esses pulsos estão sendo enviados
para essa região do Brasil daqui. Então, como esses pulsos estão em atividade, a atmosfera está alterada por causa dessa passagem dessas ondas, e quando o avião passa por essa região alterada pelos pulsos, acontece a permanência do contrail. E não só a permanência, mas o contrail trata-se ali de fusão entre gotículas, são partículas atômicas, né? São átomos, né, que se fundem ali, água com elementos do próprio combustível e tal. Existe ali uma reação química que acontece para que haja a formação dos contrails. Então, essa alteração que está sendo feita na estrutura da atmosfera, ela propicia uma reação química diferente, o que está gerando trilhas permanentes que se transformam em nuvens e ainda geram fenômenos ópticos, dos mais bizarros, dos mais absurdos que a gente pode ver na internet. Então é isso. Agora, num dia em que esses pulsos eletromagnéticos iônicos, não sei como que se pronuncia, esses pulsos, no dia em que eles não estão voltados para certas regiões, os aviões passam e não acontece nenhuma condensação, não acontece nada. A condensação permanente, as nuvens químicas, os efeitos ópticos, eles acontecem quando a atmosfera está condicionada por essa tecnologia, por esses impulsos que vêm pelo ar, que tomam conta da atmosfera e geram esse padrão, que é o padrão comum, que você acorda de manhã, vê os rastros, eles se expandem, viram nuvens, as nuvens geram fenômenos ópticos. Isso acontece, aliás, isso acontece porque alguém pode chegar e dizer aqui, os dias em que você acorda e vê os aviões soltando as trilhas permanentes é porque está mais frio, existem condições propícias à condensação, é só isso, mas não é. Porque esses dias tradicionais de geoengenharia, em que a gente vê as trilhas, as nuvens químicas e os fenômenos ópticos, eles acontecem indiscriminadamente em qualquer dia do ano. Eu já vi esses dias acontecerem sequencialmente no verão, cara. No verão, a 40 graus, isso acontece. No inverno, na primavera, em qualquer dia, a qualquer momento. Você acorda e está lá. Rastros permanentes, nuvens químicas e fenômenos ópticos. Não se trata de dias... é um dia que estava bom para condensação. Não é, cara. A gente está aqui diante de um fenômeno novo, de uma coisa nova. Eu estou aqui tentando alertar também os cientistas, os pilotos, as pessoas céticas. Eu não estou aqui falando em alienígenas, em conspirações. Eu estou aqui falando que a gente tem que começar a olhar para os mais curiosos, sabe? Existe uma coisa acontecendo aí. Existe um fenômeno, mesmo se for natural, a gente não pode virar a cara e falar, tudo bem, é natural, deixa assim. Não. A gente tem que começar a criticar essa questão, estudar essa questão. Por que os aviões estão deixando trilhas permanentes que viram nuvens e bloqueiam a entrada do Sol, causando possíveis alterações climáticas? A gente tem que estar se perguntando sobre isso, tá? Então aqui fica o meu alerta. Eu espero que esse vídeo sirva para a gente começar a separar o joio do trigo, sabe? A gente começar a ver que na internet a coisa está indo para um caminho que é um mito, é um folclore complexo, e esse folclore afasta as pessoas sérias, as pessoas da mídia, os cientistas, os pilotos que querem entender a geoengenharia. Quando entram na internet e veem esse fuzuê conspiratório louco, enlouquecido, os caras falam, pô, isso é uma palhaçada, e voltam para suas vidas normais. Então, na verdade, isso que nós aqui, os grupos de geoengenharia na internet, os blogs e tal, esse estardalhaço que a gente está fazendo, que vai desde de chembusters a alienígenas, a reptilianos, a morgellons e a evergreen, sei lá mais o que, a doenças, patógenos, vacinas, tudo isso daí, na verdade, está afastando as pessoas que entram na internet buscando algo sério, buscando algo pontual, objetivo. As pessoas fogem olhando esse monstro que se criou acerca da geoengenharia. Então eu espero que esse vídeo seja aí divulgue esse vídeo, tá? Não é por mim, não é por ninguém. É para que esse conhecimento seja difundido. Eu posso estar errado, tudo que eu falei aqui pode ser... E é uma verdade provisória, não é uma verdade absoluta, é uma verdade provisória. Mas eu acredito que seja uma verdade um pouco mais centrada. E aliás, a minha política daqui para frente... nos grupos, nos blogs e tudo, é de começar a centrar essa história.
começar a tentar divulgar a verdadeira geoengenharia para as pessoas. Porque, olha, eu tenho certeza, gente, entre um reptiliano dentro de um avião com aparatos tecnológicos, borrifando morgellons na população global para reduzir a população e matar as pessoas por bel prazer, isso é um mito. Isso aí eu estou exagerando aqui, né? Estou dando bem a cara do mito. Tem pessoas que estão chegando a acreditar nisso, né? Que você tem um avião pulverizando vários tronços de alumínio, morgellon e doenças, e quem está lá dentro dirigindo é um ET. Chega a esse ponto, as pessoas elas estão criando realmente uma mitologia por trás da geoengenharia. Vamos se prestar mais atenção nessa situação toda e divulgar bem isso. E as pessoas que assistirem esse vídeo e compreenderem o que eu estou falando e tiverem informação também para compartilhar comigo, que possa me ajudar a compreender melhor ainda a questão, estou aí de braços abertos. Então eu queria estar fazendo um adendo nesse vídeo. Já tinha terminado, mas eu quero acrescentar mais um detalhe aqui, aproveitando a oportunidade para desmistificar mais um dos aspectos folclóricos da geoengenharia que se estabeleceu na internet, que é a questão das fotos que revelam a área interna dos supostos aviões de borrifamento. Aqui, por exemplo, estamos diante da principal, a foto mais difundida entre os grupos de chemtrails, no qual se afirma ser um avião pulverizador de agentes químicos, né? Essa é uma das fotos principais, mas nós temos algumas fotos, né, que circulam muito na internet. Todo mundo deve já ter visto essas fotos aqui, quem conhece já viu. São as fotos que realmente circulam na internet como sendo de aviões de borrifamento. Essa aqui, ó, essa aqui também é uma das mais utilizadas nos meios dos chemtrails na internet, né? Então, aí que vem a questão, essas fotos são verdadeiras ou não? Esses equipamentos aqui são realmente para pulverização de agentes químicos ou não? Bom, a resposta é que não. A verdade está muito simples. Essas fotos elas foram extraídas de um site, né? A foto original é encontrada num site chamado airliners.net. Para a gente ter uma noção aqui, ó, vamos ver o que está escrito aqui na Wikipedia. Ó. Airliners.net é um site de aviação fundado por John Lundgren, agora propriedade da Demon Media. O site apresenta uma foto de fotos de bancos de dados, fóruns de discussão e uma sala de bate-papo, e uma história das aeronaves e uma seção de informações. Identifica-se como o maior site do mundo de aviação, com mais de 3 milhões de páginas e 200 mil pessoas por dia. Então é um grande site de aviação, né? E nele nós vemos aqui claramente, na seção de construção de aviões, né? Um avião, quando está num processo de construção, eles estão elaborando uma aeronave, são feitos os testes de balanceamento, né? Eles necessitam dessas bombas. Essas bombas elas são cheias de água. E por quê? Porque necessita-se testar o balanceamento da aeronave simulando o peso dos passageiros. Então são colocadas essas bombonas com águas, e muitas dessas bombonas possuem ligamento entre tubos, né? Existem tubos que ligam umas às outras para fazer o bombeamento da água e simular movimentação de passageiros. Então, essa aqui, que é a foto mais usada nas conspirações, é na verdade a fotografia de um Boeing 777-240LR Aircraft. É simplesmente um avião comum que estava sendo construído, e por isso nós temos essa foto. Aqui nós temos outra, que é aquela mais conhecida. Ué, cadê? Aqui, ó. Essa aqui é uma das fotos mais conhecidas na internet. Trata-se também de uma foto extraída do site airliners.net. Trata-se de um Boeing 747-8JK Aircraft. Ou seja, essas fotos estão disponíveis na internet, em sites oficiais, para qualquer pessoa ver. Isso aqui é público, então não tem nenhuma conspiração, não tem nada.
não se trata de aviões pulverizadores, e sim de teste de balanceamento da aeronave para simular o peso dos passageiros. É basicamente isso. Então, na verdade, todas essas fotos aqui, ó, todas essas fotos, que são as fotos que circulam na internet, que tentam nos fazer crer através dessas fotos que seriam aviões de pulverização. Todas essas fotos são extraídas do site airliners.net. Todas. Tem até um vídeo aqui, a gente pode dar uma assistida, vamos ver. We're on aircraft ZA001. It's the first flight test airplane in the 787 fleet. My name is Scott Peterson. I'm a test director for flight test. I'm just going to show you some of the ins and outs, what all these components are that you see in the airplane. Obviously, once you first step in, you can see it's not a typical airliner type airplane. Behind me are the black. These are our water ballast tanks, and this is the way we control the center of gravity on the aircraft. So when we're on a forward CG, we fill the tanks up front here with water. They represent quite a bit of weight, which moves our center of gravity forward or aft, depending on the flight test we're doing that day. We're mid-cabin now on ZA-1. This is the start of our instrumentation racks. This airplane has miles and miles of orange wire, you'll see, and all these orange wires go out to pressure transducers, position transducers, load, strain gauge devices, thermocouples, and all of that, all of those parameters are routed here into the cabin. This is primarily where the flight test engineers and our staff engineers sit, and they collect all that data that I just spoke about earlier. So they will sit and monitor via the screens as well as the strip charts. And these strip charts are really important, and they provide a time history of our data that's coming into the for whatever particular test we're doing. They will evaluate that data real time to make sure the airplane's safe within its envelope and we're not stressing the airplane. Okay, so this is where our Rolls-Royce supplier partners will sit here and monitor their engines, the Rolls-Royce Trent 1000 engines. They monitor all the critical parameters that the engine can put out. These are our aft bank of water ballast tanks, and as I mentioned earlier, it's to control the center of gravity, so these may be completely filled to get an aft CG situation. Now we're at the aft cabin. You can see the large trailing cone winch, and the trail cone is meant to measure static pressure. So we send the hose with some ports at the end about 200 feet aft of the airplane, and we'll take that static air pressure and monitor it or compare it with the pitot pressure, and that'll give us a real accurate airspeed. Well, it's been a pleasure showing you the inside of the first flight test airplane. We in Flight Test already know it's a great airplane, and it's going to be even better for our airline customers. I feel honored and privileged to be part of the 787 team. Bem, um outro elemento também que eu queria aproveitar rapidamente aqui para desbancar é a ideia de que tem se difundido muito na internet filmagens de aviões que soltam pequenos rastrinhos na parte central do avião. Vamos tentar dar uma olhada aqui, ver se a gente consegue ver. Vocês observem. Tá vendo ali, ó, aqueles pinguinhos saindo no centro do avião? Aquele chuveirinho ali no centro, ó, saindo. Tem as duas trilhas, mas no centro a gente vê aqueles pingadinhos saindo. Então, tem um monte de gente postando filmagens de aviões que solta esses pingadinhos de fumaça pela parte central do avião no final da cauda. O que se alega então é que as trilhas laterais seriam os rastros de condensação normal, e esse pinguelinho que fica no meio seria tá ali, ó, calma aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. As trilhas laterais, né, seriam os contrails, e no meio a gente tem aquele pinguelinho de fumaça que sai no meio. Segundo os teoristas, seria o
o aerosol sendo borrifado. Vamos ver de novo, né? Ó, bem aqui no centro a gente tem esse então a teoria seria essa, de que aqueles pinguelinhos no meio, né, esse rastrinho que vai saindo falhado aqui no meio, seria a dispersão dos aerosóis, né? Ó. Mas na verdade, uma rápida observação, se você catar alguns vídeos aqui, ó. Certo, então vamos observar, ó. Observem esse avião aqui, soltando isso é um avião comercial, tá? É um Boeing 767, não é um avião da Geoengenharia. Vejam só, ele soltando o rastro central. Isso é um fenômeno natural que acontece devido ao atrito do avião com o ar. Você vê esse chemtrail central surgindo. Vamos ver outros casos aqui. Aqui nós temos um caso, dá de observar bem. De início nós temos apenas duas caudas, né? No entanto aparece uma terceira no meio. Ali, ó. Tá vendo? O avião não tem 3 turbinas, então por que aparecem 3 rastros? Bom, é um fenômeno que os especialistas podem explicar, mas não é borrifamento, porque esses aviões, tá aqui o nome deles, né? São aviões comerciais com passageiros e não aviões de geoengenharia. Então, nota-se que é um fenômeno natural. Aqui nós podemos ver novamente um exemplo claro, né? Vamos ver aqui. Aeronaves comerciais normais, né? Aqui, ó, olha ali no centro, tá vendo? Ele não está... é um avião comercial, não é um avião de conspiradores. É um avião comercial que está... por algum fenômeno natural do próprio atrito da aeronave com o ar, você tem uma condensação que se gera no centro do avião, né? Essa condensaçãozinha que vocês veem falhadinha no centro do avião. Isso é normal. Se você parar para observar muitas aeronaves comerciais, você vai ver que isso é uma coisa habitual, que é comum de acontecer em aeronaves, em voos translados comerciais, né? Em voos de cruzeiro. A gente vê muito esse fenômeno acontecendo, um contrail natural que se forma na parte central do avião, né? Não existe nenhuma espécie de pulverização por parte disso, é apenas um fenômeno natural.